um episódio interessante. Eu ia passear com meu marido para Buenos Aires. Vamos passear em Buenos Aires. De repente eu começo a receber e-mail de uma moça lá de Buenos Aires, lá da CAI, de Ezeiza. CAI é o Centro Atômico de Ezeiza. Falando assim: Cibele, acabamos de comprar um sistema beta BSS-2 e sua tese está aqui do meu lado. E eu já li ela toda e tenho muitas dúvidas. Olha que eu falei, você não vai acreditar, mas eu tô indo aí. É lógico. Que coincidência, né? Mas foi muita coincidência. Chama Rosana Pircho. Ela nem mexe mais com meta, mas me chamou lá. Aí fui, levei filmes radiocrômicos para poder irradiar lá. Aí conversamos horas sobre beta. Passei um dia inteiro. Foi passear e acabei trabalhando. Mas foi um trabalho assim, foi ótimo, que eu conheci o Centro Atômico lá e vi também a realidade, né, do país com a pesquisa. Né, que a nossa realidade também é uma, mas a de lá estava muito pior que tudo o Brasil. Tá? Muitas pessoas pensam. E aí expliquei para ela tudo e falei bastante da tese, todas as explicações que ela queria. Foi excelente. Então, umas coisas que o estudo que vai te levando, aparece pra gente. Leva caminhos. Querendo ou não, quando você está vinculado a alguma instituição, por exemplo, você estava no CDTN, eu tô indo para São Paulo. Aí já arruma um passeio lá no IPEM, né, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, faz um amigo lá e o amigo mostra o laboratório e eu faço isso. Conversa de ciência. É engraçado, né? É trabalho, mas é lazer pra gente também. Aqui, né? Pra gente é porque dá muito prazer, né? Saudações, curiosos! André Tavares aqui. Alan de Melo. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a doutora Cibele Reis Reinaldo. Nós vamos conversar um pouquinho com ela a respeito de radiação beta, um pouquinho sobre a carreira acadêmica dela, que já é bem de longa data, né? E toda a experiência que ela tem com as radiações e com o mundo acadêmico mesmo, né? Fala um oi pra gente, Cibele. Ei, curiosos! Tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre radiação beta. E esse tema... eu lembro que a minha mãe, teve pouco tempo que ela me perguntou sobre isso, eu achei isso muito legal. Ela tá assim, Alan, eu tava assistindo e tal, e o que é esse negócio de radiação alfa, radiação beta? E a gente conseguir conversar com você, que é especialista em beta. O que é isso, radiação beta? Vou contar pra vocês então um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu não sabia nada de radiação. 18 anos atrás, 2002, tinha acabado de ganhar meu último filho, quarto filho, e com um mês de vida, meu marido estava fazendo um mestrado na área nuclear, e falou, você vai gostar de fazer uma matéria comigo, vamos lá fazer uma matéria isolada. E aí eu fiz a matéria com o professor Dr. Teógenes Augusto da Silva, sobre radioproteção e dosimetria. Me apaixonei, a verdade é essa, vamos falar a verdade aqui, me apaixonei, fiquei louca, achei maravilhoso, comecei a ler uns livros básicos, também não sabia o que era radiação alfa, raio-x, beta, gama, nêutrons. E fiquei encantada por esse universo. Me descobri pesquisadora. Porque aí, depois dessa matéria isolada... Como que é isso, você se descobrir pesquisadora? É tipo de um dia... Você, do nada. Cabeça. Não, aqui não foi do nada. Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei como engenheira civil. Antônio, meu marido, também foi dono de construtora, trabalhamos, né, nessa área. E quando ele falou comigo, eu estava sem trabalhar, já tinha 1 ano e pouco. E quando ele falou, faz uma matéria e tudo, eu comecei a ler os livros e adoro. Comecei a ler e adorei, e fui tendo mais conhecimento. Aí, o que a radiação faz com o ser humano? O que acontece? Sim. E quando eu fiz a matéria isolada, o professor Teógenes tem o dom, tá? Da oratória. Nossa. E de nos encantar, ele nos envolve. É verdade. Para que a gente queira muito fazer, que aquilo é muito bacana. E foi exatamente assim que aconteceu. No primeiro trabalho, né, que eu tive que apresentar, ele me deu uma aula de apresentação. Eu não sabia nada. Ele me deu uma big de uma aula de apresentação. Estar de frente pessoas que já sabem sobre o assunto e sabem falar... muito sobre o assunto. E aí eu fui ficando assim bastante encantada quando ele me levou no CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, aqui em Belo Horizonte, que é onde ele trabalhava. Eu tive aula no Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG. Tá? Quando ele levou a gente no centro para poder conhecer os laboratórios, eu fiquei encantada de tanto equipamento, tanto laboratório, tudo para mexer com radiação.
Lá dentro são 40 e tantos prédios, né? Sim. É muita coisa. Gigante. E aí, quando eu fui conhecer a parte de dosimetria, de calibração de equipamentos, aqui eu já entrei, já fiquei assim, queria muito trabalhar aqui. Tô no parque. Tô doida. Ele falou assim, esse aqui é um sistema beta que o IRD doou pra gente. IRD, Instituto de Radiações... Radioproteção e Dosimetria. Radioproteção e Dosimetria. É isso? Lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Doou um sistema beta antigo. E aí ele falou assim, não tem ninguém para trabalhar com isso. Aí eu levantava assim a mão. Eu quero. Oportunidade. E ele olha pra você ver. Olhava assim para mim e falava assim, entra no mestrado. Aí o que eu fiz? Me preparei para entrar no mestrado. Fui fazer aula de inglês, fui estudar mais, que tinha prova, né, física. Aí estudei, passei, primeira coisa, já fui na sala dele, falei, passei no mestrado, agora o beta é meu? Olha que coisa doida. E aí eu peguei e fui trabalhar com beta. Aí eu fui conhecer tudo sobre beta, eu li tudo que existe sobre beta. Radiação beta, ela não é tão utilizada, eu acho, quanto deveria ser. Sim. E quando eu fui ler e tudo, no Brasil não existia. O sistema que existia, beta, era esse, do CDTN, e um outro do IPEM. Antes da gente ir mais profundo nesse caso, explica pra gente qual que é a diferença entre radiação alfa, beta, gama, pra gente chegar... Pra ficar mais claro pra quem tá ouvindo a gente. Bem beabá. A radiação alfa é aquela, ela é lenta e ela é muito pesada. E uma folha de papel barra ela. Então eu tenho uma radiação alfa, peguei uma folha de papel, do outro lado não tem mais radiação. A beta já é um pouquinho mais potente que a alfa. Ela tem já um caminho tortuoso, ela é mais rápida, ela é elétron, ela é partícula de carga carregada. E aí uma folha de alumínio barra. E a gama, não, a origem do beta e do gama é a mesma, nuclear, né, dentro do núcleo. Sim. E a gama, ela penetra muito mais. Para barrar a gama, teria que ser parede de concreto. O chumbo. Né? O chumbo, revestido com chumbo, mas uma parede de concreto bem espessa, ela já barra a gama também. Sim. Tá? Beta também, a gente fala assim, beta penetra pouco. Mas, por exemplo, tem estrôncio 90 e tudo, tem mais energias. E a beta pode gerar gama também, né? Pode gerar, mas aí que tem uma coisa. Eu trabalho com beta puro. O que é beta puro? Todo decaimento dele vai dar em radiação beta também. Tá? Então o estrôncio decai em ítrio, o ítrio decai e vai decaindo em betas. A radiação gama, ela é mínima. A gente fala que ela é desprezável. Não é mais desprezível não, tá? Desprezável. Aí, ó, o nome é desprezível, importante. Não é desprezável. Vou Legal. saber disso. E o que é essa diferença? Só pra gente... Desprezável porque agora teve a modificação, né, da língua, da metrologia, e aí a gente tem que falar desprezável em vez de desprezível. Você é uma pessoa desprezível, essa radiação é desprezível, não, ela é desprezável. Isso é legal. É bom saber. Isso é legal porque a gente vai aprendendo uma linguagem da metrologia toda para poder escrever. Esse tema também é interessante, hein? Metrologia. O que é metrologia? Eu queria fazer essa pergunta. Medir as coisas, às vezes parece simples. Medir de forma mais perto da definição possível, né? Vamos falar assim, da definição possível, tá? Então, metrologia é um estudo das medições o mais perto do real possível. Nossa, eu lembro, até com Teógenes, até você, quando falou com a gente, eu não esqueço da fita métrica mesmo. Uma simples fita métrica tem que ser perfeita. Né? Às vezes você fala assim, tem 1 metro. Não, pode ter 1 metro mais ou menos. Você sempre falava isso. Sempre falo isso. Sempre tem muita incerteza. Tudo que existe é aquela medida dele. Mais ou menos quanto? Essa gola aqui do Alan tem 5 centímetros. Mais ou menos quanto? O nariz do André tem quantos centímetros? Mais ou menos quanto? A incerteza na medição, ela é muito importante dependendo do uso que você vai fazer. Então, na radiação beta, como o sistema, eu tenho 3 fontes beta, e esse sistema, ele tem uma distância que a gente usa
para uma câmara de ionização, não sei se a gente vai entrar nesse tipo de detalhe, as medidas são muito pequenas, são 20 centímetros, 30 centímetros, então qualquer coisinha a mais, ele influencia muito. Então eu tenho que ter essa incerteza o mais baixo possível. Isso eu acho legal, é que você tem a sua distância entre o sistema de detecção e o emissor de radiação, acontecem muitas coisas, né? E se você não for preciso no medir essa distância, você já não está sendo preciso em medir a radiação, né? Não, no meu caso eu mediria, por exemplo, uma dose errada. Se eu estou com uma incerteza muito grande, a dose ela não é aquela que eu estou medindo. E para medir a radiação beta, assim, quais que são as principais fontes de incerteza? O que eu tenho que levar em conta no meu cálculo para eu poder colocar aquele valor mais ou menos no meu número? Vou falar de algumas coisas, aí é um pouco mais científico. Para medir a radiação beta, eu tenho uma câmara de extrapolação. Uma câmara de extrapolação é um cilindro, uma janela de entrada, que seria uma placa paralela, uma janela de entrada. Um outro cilindro aqui que move. Ele, quanto menor a distância, né? Eu extrapolo para uma distância zero. Então eu preciso dessa câmara de ionização. Essa câmara de ionização, ela não tem calibração. Acho que a gente teria que falar também um pouco de calibração, tá? Mas ela é um padrão. Então, se ela é um padrão, ela vai medir medida absoluta. As incertezas que eu tenho em beta são muito específicas. Tem tudo a ver com essa câmara. Com essa câmara de extrapolação. Tudo a ver com a câmara de extrapolação. Então as medidas são: o que a umidade influencia na câmara, o que a parede, a espessura da parede da câmara influencia na minha medida, a distância, tirando a câmara, a distância de calibração. Isso tudo gera incerteza. Nossa, André, tipo, é muita coisa. São muitas incertezas. Um elétron. O meu doutorado foi mais ou menos na medida absoluta, então eu tive que calcular todas essas incertezas. Elétron de distância é muita coisa. Algumas são calculadas, outras não são calculadas. Algumas a gente, eu falo que é tipo B de um chute. Você olha, esse aqui tá mais ou menos quanto que você acha? Meio milímetro, tá? Nossa. Então, tudo... O pessoal, quando fala chute assim, né, tem que saber chutar, né? Sim, não, tem que ser o mais próximo Você estuda muito possível, para saber como que você consegue improvisar, como é na hora ali, peraí, se eu fizer isso aqui, se eu fizer... Essa é a vida de um cientista, sim, né? Sim, a vida do cientista. E a minha, pelo menos na radiação beta, ela é seguida com normas. Eu tenho 3 normas que falam sobre a radiação beta. As normas são universais, né? É ISO. Então são padrões que a gente tem que seguir. E aí, voltando um pouquinho então lá para trás, quando eu comecei a mexer com beta, o CDTN comprou o primeiro sistema BSS2, quer dizer, uma segunda versão, primeiro da América Latina. Nem sei se eu já tinha comentado com vocês, primeiro da América Latina. E aí começamos a montar o sistema e eu fui a primeira a fazer os experimentos nesse sistema. Então, quando eu fiz o mestrado, meu mestrado no sistema BSS2 foi o primeiro da América Latina. Nossa, que resposta, isso, abre muitas portas e abre muitas portas também. Vou contar um episódio interessante. Eu ia passear com meu marido para Buenos Aires. Vamos passear em Buenos Aires. De repente, eu começo a receber e-mail de uma moça lá de Buenos Aires, lá da CAI, de Ezeiza. CAI é o Centro Atômico de Ezeiza. Falando assim: Sibeli, acabamos de comprar um sistema beta BSS2 e sua tese está aqui do meu lado e eu já li ela toda e tenho muitas dúvidas. Olha que legal. Eu falei, você não vai acreditar, mas eu tô indo aí. É lógico. Que coincidência, né? Mas foi muita coincidência. Chama Rosana Pircho. Ela nem mexe mais com meta, mas me chamou lá. Aí fui, levei filmes radiocrômicos para poder irradiar lá. Aí conversamos horas sobre beta. Passei um dia inteiro. Foi passear e acabei trabalhando. Mas foi um trabalho assim, foi ótimo, que eu conheci o Centro Atômico lá e vi também a realidade, né, do país com a pesquisa.
né, que a nossa realidade também é uma, mas a de lá estava muito pior que tudo do Brasil. Tá? Muitas pessoas pensam. E aí expliquei para ela tudo e falei bastante da tese, todas as explicações que ela queria. Foi excelente. Então, umas coisas que o estudo que vai te levando, aparece pra né? gente. Leva caminhos. E querendo ou não, quando você está vinculado a alguma instituição, por exemplo, você estava no CDTN, eu tô indo para São Paulo. Aí já arruma um passeio lá no IPEM, né, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, faz um amigo lá e o amigo mostra o laboratório. E eu faço isso. Conversa de ciência é engraçado, né? É trabalho, mas é lazer pra gente também. Aqui, né? pra gente é porque dá muito prazer, né? Mexer com isso. Não, é como se você estivesse conhecendo um monumento, né? Tem lugares que tem laboratórios tão antigos, tão tradicionais, que você fica assim, nossa. Eu olho assim hoje, tá? Hoje a fonte de beta, eu posso pegar ela com a mão, ela tem toda uma segurança. Então hoje eu posso pegar com a mão. Ela tem um shutter que abre e fecha. Ó, gente, coragem, viu? Mas no anterior... Tem preparo pra fazer isso, viu? Tem treinamento, não é qualquer um, não. Isso é treinamento. Ó, todo mundo mexendo com fonte radioativa. Não pode esquecer. A anterior a gente pegava, ela tinha... Não é nenhuma pinça, ela tinha uma haste, que tinha um acrílico grosso assim, e você aponta para o chão, não pode apontar para o seu pé, senão você toma radiação no pé, não pode, entendeu? Tinha que usar um óculos de acrílico para proteção, você rosqueava, ela tinha todo um sistema para rosquear e tirar essa pinça sem desrosquear, então era muito mais perigoso. Hoje com essa tecnologia, o sistema é alemão, maravilhoso, você pode pegar com a mão, colocar, ele tem todo um sistema de segurança. Tem um software, antes também não tinha, tá? Era um sistema arcaico. Na mão. Que eu acho, fica a dica aí, fazer um museu, né? Sobre essas coisas todas. Aí, Nessa CDTN tem muita coisa. Tem aparelho antigo de reator. Muito. Aqui, vou contar um episódio. Que eu apanhei do doutorado. Apanhei. Eu precisava de eu precisava medir indutância Faraday. Sim. Capacitância. Eu precisava medir capacitância, tá? Para poder ver qual que era o tamanho, a área do meu eletrodo coletor. Para dar descarga, né? Sim. E não tem, e ninguém tem, que não sei o que, vamos comprar lá da China. Eu acabei comprando lá da China. Aí veio e o negócio não é que funcionou super bem. Olha. Aí Carlinhos, que é o chefe do Laboratório de Calibração e Dosímetros do CDTN, que é uma pessoa assim também fantástica. Nossa. O que a gente precisar pode contar com ele. Ele falou, Cibele, vamos montar. Mas sempre tem o pichuleco que tem que levar, né? Tem que levar sempre um pichuleco. Eu não passei dessa fase do pichuleco, eu cheguei lá muito antes. Pichuleco é o lanche, né? É um lanchinho. E aí o que acontece? Ele falou, vamos colocar isso numa caixinha, vamos fazer. Ele é um entusiasta. Verdade é essa, um entusiasta de melhorar o laboratório sempre. E leva isso para onde ele passa, né? Isso é muito legal. Que é o que eu acho que deveria acontecer, assim, com ciência, com pesquisa. Cada um deixar a sua parte lá. Eu me achei pesquisadora, né? Eu fiquei assim, eu me achei pesquisadora. Eu gosto muito de fazer assim, os relatórios, de colocar tudo em ordem. Eu sou muito chatinha com isso. Eu gosto de tudo em ordem, tudo arrumadinho. E aí, eu fico assim, a gente não sabe. Se a gente morre amanhã, ou depois da manhã, se eu não estiver mais aqui, e aí? Não, tá lá tudo, escrevi tudo bonitinho, procedimentos, o que aconteceu, o que eu achei, meus cadernos aqui, escrito à mão, de todos os experimentos que eu fiz, eu tenho isso tudo lá. Eu acho isso importantíssimo para pesquisa. É uma das principais características que um pesquisador precisa ter, é a organização. Senão você se perde no meio dos pensamentos, se perde no meio das medidas, porque é coisa demais, né? Coisa do Newton, né? A gente vem do ombro de gigantes já, né? A pessoa não tem que reproduzir o que você faz. Não adianta você fazer só para você. Você tem que fazer e um outro aluno, companheiro, uma pessoa que vai usar o sistema, reproduzir aquilo que você está fazendo. Se conseguir ter o mesmo resultado, então aquele modelo está validado, então o seu estudo está validado. Sim, eu acho isso muito importante. Todo o meu trabalho de doutorado eu validei com o PTB, com o Laboratório Padrão Primário. Então foi assim, maravilhoso. Cada vez que dava assim, um resultado correto, porque é tudo experimental, tá? Aqui, eu não trabalho com coisa que não seja experimental, não. Mentira! Tô lá no Monte Carlo, né? Apanhei no Monte Carlo. É o mundo virtual da ciência. Apanhei, mas experimental
dá um prazer maravilhoso, porque você faz, você vê o resultado, você trata o resultado, nossa, tá dando errado, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado aqui? Será que sou eu? Será que... Ah, é muito bom. Bom demais. Aí que eu me descobri, você dorme pensando. Eu descobri pesquisadora assim. E aí a gente pode dar as asas à imaginação. Você chegou a um resultado, você fala assim, mas esse padrão aqui tá atendendo, aí será que é? Você faz mais teste, e aí depois você fala, essa hipótese tá ficando lá, mas eu preciso de mais para colocar mais medidas e mais trabalho. Uma coisa que me ajudou muito, que vocês devem também entrevistar, que é o professor Lameras. Eu fiz uma matéria dele. Já, fica ligado, hein? Já cantei ele lá, já. Falei assim, vamos... E ele falou, estou à disposição. Eu vou falar, ele dá uma matéria que chama Métodos Matemáticos. Sim. E Experimentais, né? Que pra mim foi um salto de conhecimento. Como você pega pontos e transforma... Um salto de conhecimento. Porque o que eu fazia? Eu ia lá e repetia meu experimento 10 vezes. Por que tem que ser 10 vezes, Alan? Difícil. Até para diminuir a incerteza estatística. Tudo Fiz as contas, sabe quantos que eu precisava? 9, né? 7. No meu caso, eu precisava de 7. Usei todos os parâmetros que ele ensinou, usei tudo bonitinho, fiz o cálculo, 7. Ah, vou usar 10, que é um número mais redondo, mais bonitinho, mas eu podia ter usado 7, que eu teria os mesmos resultados. É importantíssimo a gente fazer as matérias e voltar, todas as matérias que eu fazia também, eu acho que isso é tão importante, a gente voltar para aquilo que você está fazendo. O que é o meu trabalho? Né? Sim. Porque a matéria, métodos matemáticos e tudo, é uma coisa de química, é uma coisa... Não interessa, eu jogava tudo na metrologia. Eu pego lá e faço milhões no Monte Carlo e fica... Eu jogava tudo na metrologia. Então, conhecimento, eu acho também que é fantástico. E o conhecimento também não tem fronteiras, né? Se você para pensar, aquela coisa interdisciplinar de você pegar um pouquinho da química e colocar na computação, você pega um pouquinho da computação e coloca na metrologia das radiações. Eu acho que todos eles simbolam assim, ó, todos eles têm uma ligação. Eu queria falar disso com você. Você hoje, você ainda estuda. Estudo outras coisas. Você já está estudando outras coisas, quando você conta esse segredo. Eu estou fazendo formação em medicina tradicional chinesa. Olha isso, gente. Tem tudo a ver também. Olha isso, gente. Ela simbola com essas coisas todas, né? Porque eu falei assim... Imagina a cabeça desse velho. Não, eu tô com 55 anos. Meu marido aposentou depois de 42 anos como professor. Professor de física, Professor de física. E aí foi meu professor, não podemos esquecer. Foi meu professor de física na universidade. E aí eu fico pensando assim, o que a gente vai deixar para esse mundo? Um legado acadêmico eu já deixei. Beta tá lá, funcionando. Tem tudo, pode repetir. Tem todos os seus caderninhos. Lá, tem todos os meus caderninhos. Vocês podem sentar lá e repetir. Imagina. Agora, eu queria cuidar um pouco da mente, né? Já que... Da mente não só sua, mas como das pessoas que você... das pessoas. Eu queria agora me doar um pouco mais para essas coisas. Que eu acho muito que bonito, muito bacana. Na vida da gente, a gente tem várias fases, né? A gente tem aquela fase de produção, a gente tem aquela fase... Depois a gente tem aquela fase mais de descanso e de contemplação, né? A gente tem que contemplar um pouquinho o que está passando no nosso presente. E eu acho isso bacana também, porque assim, eu fiz o mestrado em 2005 que eu defendi. De 2005 a 2011, eu tive bolsas, assim, eu trabalhei no CDTN o tempo inteiro com bolsas, em várias áreas assim, sempre na metrologia, mas com a área de raio-x, e aprendi também a calibrar equipamento em gama. Muito bacana. Falando nisso, fala um pouco pra gente o que é essa calibração. Você já falou várias vezes pra gente aqui no vídeo, né? Calibração de instrumentos. Vou falar de uma forma muito resumida e muito fácil. O que é a calibração de um instrumento? Vou medir a mesa. Quero medir a mesa e é importantíssimo que eu saiba que ela tem 1 metro mais ou menos alguma coisa. Se eu pego uma trena, uma régua, uma fita, se ela não está calibrada, eu não posso te falar que ele tem 1 metro. Sim. Você não me deu certeza. Essa calibração é feita com comparação? A calibração ela pode ser feita com um padrão primário, como tem o peso lá no não sei o que, não é isso? Sim. Então, pode ser, e é feita por comparação com padrões primários. Então, ou com fontes que são calibradas de forma primária. Então, vamos falar de câmaras de ionização, por exemplo. Sim. Se eu quero medir uma dose, né? Perdemos uma fonte radioativa aqui, gente. Aqui, ó, nessas pedras. Meu Deus. Perdemos a fonte. Como é que eu vou achar? Eu vou pegar um instrumento, mas ele vai medir o quê? Ele tem que estar calibrado para... A fonte é o quê? É gama? Então ele tem que estar calibrado para gama. Outra coisa, para aquela faixa de energia. Vocês lembram do acidente de Goiânia?
Né? O cara chegou, teve ponto morto, ele achou, inclusive o Teógenes estava lá, né? Inclusive o Teógenes estava lá. O Teógenes estava no acidente de Goiânia. Então, essa calibração é feita com fontes calibradas primariamente, que vai falar 10 significa 5. Sim. Se eu estou lendo aqui 10 nesse instrumento, quanto que significa com o certificado de calibração, que tem que ter a certificação Pelimetro? Quanto? Aí ele lê 5. Quando fala 10, ele é 5. Pronto, está calibrado. Você tem esse então é fator uma medida absoluta. Né? Sim, aí eu tenho um fator de calibração que vem num certificado e isso é uma medida absoluta. Perfeito. Bacana, né? Então Perfeito. Tudo na vida pode calibrar. Aí você compra aquela mesa lá nas Casas Bahia, tem 2 metros, você começa, não senhor, que isso aí? Tem 2 metros mais ou menos quanto? Aí não precisa de tanto, né? Você não precisa de tanto e tanta coisa que precisa disso, né? Sim. Tanta coisa. Eu falo até calibração de... Você que é diabético. Calibração do aparelho de glicemia. Quem disse que a sua glicemia está falando verdadeiro aquele valor? Exatamente. É bacana. Tem que saber tem que se se tratar as tiras, com seriedade. Sim. Se as tiras estão calibradas, se o aparelho está calibrado para aquelas também. tiras, né? Pelo uso delas. Então, a calibração, isso até acontece. É isso, né? Até acontece nesse Lê o número aparelho. verdadeiro. É interessante que eles têm um mini chip. Esse mini chip você coloca lá com o fator de calibração da tira. Bem interessante. É bem bacana. Então, conversamos com Cibele. Cibele Reis Reinaldo, a gente só tem que te agradecer. Infelizmente estamos. Hoje. Eu que agradeço. O tempo, né? A câmera já deve estar. Ô, câmera, quanto tempo falta aí? Ah, tá, beleza. Falo muito. Eu falo muito e esses meninos é igual filho, então é pior ainda, tá? Valeu, Cibele. Muito obrigado, Cibele. Bom demais a gente terminar com um abraço. É muito bom. A Cibele é foi nossa colega de trabalho lá no CDTN. Ela é uma pesquisadora pós-doc lá. Inspirou muito a gente. Nos inspirou bastante durante a nossa caminhada no mestrado. Sim. E nós temos muito que te agradecer. Nós só estamos aqui hoje nessa vista linda por estar... graças a Deus. Olha esse lugar, que lugar. Muito bom, muito bom. E... No mais, Cibele, muito obrigado. Saiba que você pode sempre falar com o Brightcast, sempre que você tiver alguma coisa interessante para falar com a gente. Dou palpite do Idade, é meu palco mesmo, dou palpite do Idade nesse Brightcast. Muito bom. Espero ter satisfeito a curiosidade de muita gente. Muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e nos vemos no próximo Brightcast. Um abraço, pessoal. Valeu!